Senhor tem nos dado a oportunidade para gastarmos um tempo na presença dele, juntamente com os irmãos, né? Isso é a importância das reuniões. E até quando passar, né, o encargo para os irmãos ao considerar os hinos, eu escrevi o seguinte encargo: salvos e encabeçados por Cristo, para edificarmos a igreja e alcançarmos a plenitude, né? O sentimento é que nessa frase a gente consiga absorver um cargo no todo aí da palavra. Realmente é um grande desafio, né, para os profetas na localidade. Você pega aí o apóstolo, ao falar essa mensagem para as igrejas, aí quem teve a oportunidade de ouvir, tanto antes como recentemente, pela necessidade de suprir as igrejas, né? Necessário usou nessa mensagem 1h45, né? Aí o profeta na localidade tem um encargo, tem a direção do Senhor para absorver esse encargo, aplicar a necessidade da igreja, e na medida do possível, 45 minutos é o ideal, né? Para que dê mais tempo para os irmãos compartilharem. Então é um desafio, né? Aí como condensar aí, e sem perder o essencial, que é o princípio da palavra profética, né? Sem negligenciarmos aquilo que o Espírito tem falado através do apóstolo, através da palavra profética. Então essa mensagem, aí você pega os hinos, né, desfrutando ali, exercitando o Espírito, aí que a luz, né, da palavra vem, e ela realmente vem para nos expor, e simultaneamente nos dando a oportunidade de permanecer na presença do Senhor, para nos dar a vida, né? Então, uma vez que a palavra vem como luz expõe, o grande segredinho, ele é simples, irmão: permaneça, né? Mesmo que a palavra, através dos hinos, das mensagens, do alimento diário, da leitura da Bíblia, a palavra vem, expõe, permaneça, porque o resultado será maravilhoso, né? Que aí nós receberemos vida. Caso a gente faça a opção equivocada de, ao ser exposto, fugir, nós perderemos a oportunidade de sermos trabalhados, de sermos transformados. Porque quem vai fazer a obra, irmãos, definitivamente, isso eu já tenho repetidamente nos falado, é a palavra, né? Então, se eu continue, né, operando, né, em nós, até o restante da reunião, né, continua falando para nós. Então, o título é: Cristo é o primogênito de entre os mortos, para em tudo ter primazia. O versículo, né, citado, nós podemos começar lendo o versículo, né? Colossenses, capítulo 1. Senhor Jesus, até que essa configuração aqui, ela vai ajudar, viu? Tá? Para poder ler, talvez sem precisar do apoio técnico, recurso técnico. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, em todas as coisas ter a primazia, Cristo sendo cabeça, né? Sobre todas as coisas, isso, desde o princípio, Deus, ao criar o homem, criou com esse propósito, né? Mas nós sabemos, né, pela história da humanidade, o homem ele foi desobediente a Deus. Consequentemente, no princípio, ele tinha conexão livre com Deus, ele tinha conexão com Deus, né? E essa conexão com Deus permitia que Deus o encabeçasse. Então, a partir do momento que o homem, pela desobediência, ele desconectou de Deus, ele perdeu seu encabeçamento, né? Aí Deus, em relação ao homem caído ali, já não teria mais primazia. Isso dentro do propósito, mas partindo do princípio que o propósito de Deus não pode ser frustrado, né? Deus, ele continua sendo cabeça. Isso em Cristo. E todas as coisas estão encabeçadas e debaixo dos seus pés. Veremos que ainda por meio da igreja. Então, o ponto que inicialmente precisamos desfrutar
da tão grande salvação que chegou até nós. Então, para o Senhor poder retomar aí o encabeçamento, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Se tirar o microfone, acho que é aí que... Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, desfrutarmos de tão grande salvação, né? Outrora, no passado, nós estávamos desconectados de Deus. Nós estávamos sem Deus no mundo, estávamos sem esperança. O meu e seu destino era o lago de fogo. Nós já estávamos condenados à perdição eterna. Senhor Jesus. Porque uma vez que, pelo pecado de um, todos morreram. Mas pela obediência de um, todos tiveram a oportunidade de serem salvos, de receberem a vida e de serem reconectados com Deus. Então a salvação, Deus ele é tão simples que, é claro que ele teve que passar por todo aquele processo, né? Sabemos que uma vez que o homem desobedeceu a Deus, pecou contra o Senhor pela desobediência, foi desconectado de Deus, aí Deus precisou de colocar na entrada do jardim um anjo com espada flamejante, né? Que representa a glória, a justiça e a santidade de Deus. Para que houvesse acesso novamente à árvore da vida, era necessário preencher esses 3 requisitos. E o homem, por si só, jamais poderia, né? Considerando a história ali, Deus tentou ali com o povo de Israel, não teve jeito, foi. Aí chegou um ponto, Deus olhou para a terra, né? E olhou assim e falou: eis que não existe um justo sequer. Todos pecaram. E separados da glória, da presença, estão desconectados de Deus. Aí veio a solução, né? O Senhor, o próprio Deus, veio até a terra como o seu filho, o primogênito de entre os mortos, né? Ele era o primeiro, e aí se tornou o unigênito. E nós, os seus muitos irmãos. Senhor Jesus. Então, e de uma maneira tão soberana, considerando desde Gênesis ali, a entrada estava fechada, mas havia um rio correndo. Mas quando o Senhor abriu essa revelação para nós, realmente é algo tão desfrutável, né? Porque parece que Deus ele esqueceu desse detalhe, né? Que está fechada a porta, mas o rio continuou correndo. Mas se não fosse o rio correndo, um rio com seus 4 braços alcançando ali os 4 cantos da terra, não chegaria até a mim, não chegaria até você. Mas graças ao Senhor, um dia o rio da graça me alcançou. O rio da graça nos alcançou. E Deus, de uma maneira tão simples, para mim e para você, bastou, sabe o quê? Crer. Crer com o coração, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, aí será salvo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. É simples assim, irmão, né? Claro que o mundo, a religião, não pode concordar com isso. Como que pode ser simples? Então, para muitos acham mais fácil subir 300 degraus, né? Do que... Ué, mas se eu subir 300 degraus, chegar até o final, eu vou conseguir a salvação. Não, espera aí. Assim, não precisa... você crê com o coração? Sim, eu creio. Então agora confessa com sua boca: Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então será salvo. Você foi mergulhado no rio. O rio da graça te alcançou. E o rio da graça alcançou cada um de nós. Cada um na sua experiência, no seu tempo, no seu momento, tudo de acordo com a presciência de Deus, com a sua predestinação,
Vemos que ali o Pai, ele predestinou, o Pai planejou, aí veio o Filho veio, executou pela redenção, era necessário o sangue, era necessário sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, é necessária a obra redentora de Cristo, e o próprio Cristo como Filho, ele veio encabeçar. Ele veio trazer de volta a humanidade para a ordem de Deus, para a vontade de Deus, para o plano de Deus. Mas isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, como que pôde chegar em mim em 1985? Irmãos, é o rio da graça que me alcançou um dia, que a palavra chegou até a mim. Mas como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E o Senhor enviou a cada um de nós, né, na experiência de cada um que fosse dado por nós. Vamos dar o testemunho aqui da sua conversão. O Senhor usou de uma maneira ou de outra, né, alguém para que a palavra chegasse até você. E quando a palavra chegou até você, você abriu seu coração, você creu no Senhor, invocou o nome do Senhor, e você foi salvo e mergulhou para dentro desse rio. Senhor Jesus. Então, outrora no passado, eu e você, nós éramos apenas trevas, estávamos na velha criação, éramos apenas uma criatura, né? A velha criação. Mas o que aconteceu? Nós, a todos aqueles que creram no seu nome, né? Vamos ler esse versículo aí, é muito conhecido, é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Sim, mas a todos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, outrora no passado, nós que estávamos nas trevas, fazíamos parte da velha criação, era apenas uma criatura, a nós foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso é o quê? Isso é dado para quem? Para aquele que creu, para aquele que recebeu, para aquele que confessou o Senhor. Aí foi salvo. Agora é filho de Deus. Agora nasceu de novo. Né? Isso para Nicodemos, conhecedor da lei e tal, isso era impossível. Pô, Senhor Jesus, o mestre, como que eu, velho, posso nascer de novo? Será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Não, não. Se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino dos céus. Você não poderá, o novo nascimento é do Espírito. Então quando nós fomos nascidos do Espírito, nós, nascidos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, nós fomos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Aí segue o encargo, né? 1 Coríntios capítulo 12. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O versículo 12 e 13. Vamos ler os dois juntos, mas entra no primeiro momento, está no 13. Sim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Então a ênfase primeiramente no versículo 13, pois em um só Espírito. Então quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, nós fomos batizados com o Espírito. Né? Que vale ali a experiência dos apóstolos, ali, quando o Senhor ele soprou o Espírito como um sopro, como o Espírito para dentro dos discípulos, naquele momento eles receberam o Espírito. Então eles foram batizados para dentro
para dentro do corpo de Cristo. Né? O que o versículo diz aqui: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. Que corpo de Cristo é esse? É a igreja. Né? Então aí o Senhor, Ele não só nos salvou, nos resgatou, mas nos colocou num lugar maravilhoso. Né? E no corpo de Cristo tem uma característica essencial ali. O corpo, ele precisa daquilo que é essencial para ele se ajustar, que é a cabeça. Quem é a cabeça do corpo? É Cristo. Por isso agora sim, reconectados com Deus, nascemos de novo, nascemos do Espírito, fomos batizados para dentro de um só corpo. Agora fomos encabeçados novamente. Agora nós podemos, não somos como uma galinha sem cabeça, né, ali andando sem destino, sem rumo. Outrora no passado éramos assim. Agora nós temos uma direção. Agora nós temos uma condução. Nós temos um encabeçamento. E o Senhor, Ele quer exercer a primazia, ser o primeiro, ser aquele que nos conduz e nos direciona em todo o nosso viver. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2. Senhor Jesus. O versículo 12 e 13. Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13. Ó Senhor Jesus. Naquele tempo, estáveis sem Deus, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então nós que outrora estávamos longe, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo, estávamos sem esperança, assim, era como aquela galinha sem cabeça, uma mula sem cabeça, né? Usa muita expressão assim, mas aí quando nós cremos no Senhor, aí nós passamos a ter esperança. E qual é a nossa esperança, irmãos? Cristo em nós. Cristo em nós. É a esperança da glória. Né? Então agora nós temos esperança. Sim, aqui estamos, trabalhamos, compramos, comemos, bebemos, vendemos, casamos. Mas e aí? Acaba aí? Agora nós temos uma esperança. Nós temos algo que arde no nosso coração. Senhor Jesus. Então nós estávamos, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. A obra redentora de Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Agora eu e você, nós podemos desfrutar todo momento da presença do Senhor. Eu e você, nós que outrora estávamos desconectados, separados, sem esperança, né? Sem Deus no mundo, aí agora nós somos conectados novamente. O caminho foi aberto. Podemos desfrutar todo momento. E tudo isso aí para quê? Para nos levar a sermos edificados juntos. O versículo 21 e 22 do mesmo capítulo de Efésios, por favor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora nós formamos esse edifício de Deus, né? Mas agora nós temos uma esperança, nós temos algo que nos motiva, né? Outrora estávamos ali, né? Então agora nós participamos juntos de uma edificação, né? Então no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora, nós que estávamos desconectados de Deus, agora fomos conectados novamente. Agora eu e você
Nós temos Deus habitando em nós. Nós somos habitação de Deus no Espírito. Eu e você, nós que estávamos separados de Deus, agora Deus, Ele habita em mim, habita em você. Então aí a salvação iniciou aonde? No meu e no seu espírito. Então quando nós cremos, o meu e o seu espírito, que outrora estava amortecido, ou seja, morto, mortificado pelo pecado, ele foi vivificado. Agora nós recebemos o próprio Deus como vida para dentro de nós, como seu espírito. Aí agora ele quer saturar agora o restante da nossa parte, das nossas partes, né? Aí Romanos capítulo 12. Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Sim, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Aleluia! A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, não só o nosso espírito agora é habitação de Deus, entrou para dentro. Nosso espírito que outrora estava amortecido, mortificado, ele foi vivificado. Mas também agora o nosso corpo tem essa oportunidade. Mas a reunião é um exemplo claro disso, né? Todos nós poderíamos, temos o direito, até um certo ponto, veremos, até um certo ponto, de estarmos apenas na nossa casa ali, debaixo da cobertinha, né? As séries, o futebol, mas aí o Espírito nos constrangeu. Aí vimos que o nosso corpo precisa ser consagrado. Para nós estarmos nas reuniões, se não consagrar o corpo, não tem reunião, né? Consagramos o nosso corpo. Mas aí chegamos aqui, ou até mesmo antes de chegar, né? Se for olhar, deve ser tanto quanto possível, o maior tempo possível do nosso tempo, né? Ficou até redundante aí. Precisamos de estar no Espírito, né? Mas vemos que facilmente a nossa mente vagueia ali, né? Veremos que é necessário que ela seja levada, os pensamentos levados cativos. Então a mente, ela precisa de ser renovada. Nós vimos que por causa da queda, o inimigo, o que ele fez? Ele é o Deus desse século, né? Ele está a todo momento tentando, com a humanidade no geral, ele já conseguiu conformar com este século. Mas quanto aos cristãos, nos últimos dias, Satanás tem tido um bom, não vou falar muito, tem tido um bom êxito, lamentavelmente. Tem conseguido conformar ainda muitos filhos de Deus a este século. Mas pela infinita misericórdia de Deus, o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos dando uma oportunidade para que a minha mente, para que a sua mente, ela possa ser renovada ainda nesta noite. Então, se porventura ainda há muitos sofismas, ainda a mente está vagando ali, eu e você temos a oportunidade agora, por meio do poder da palavra. A palavra pode fazer uma obra grandiosa em mim e você nesta noite. A palavra vem e renova a minha e a sua mente, dando uma esperança, né? Tirando aquelas confusões, aquelas indagações, aquelas razões, e renovar a nossa mente. Né? E no mesmo capítulo 12, versículo 11, Romanos capítulo 12, nós lemos 1 e 2, agora o versículo 11. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então nós, como agora estamos no corpo de Cristo, estamos no corpo de Cristo para quê? Um membro, ele é para quê? É para funcionar, é para servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor no Espírito. Mas o Espírito como? Fervoroso. Corpo consagrado, a mente, a alma saturada, a mente renovada e o Espírito fervoroso. Claro que se nós perceberem, eu fui na ordem contrária aí, né? Mas tudo parte do Espírito.
se eu e você, nós não procurarmos permitir que a palavra, né, ela, ao emergir, ao entrar na palavra, permitir que a palavra, ela desperte, renove, aqueça o seu espírito, aí pelo aquecer do espírito, a alma será saturada e o corpo vai acompanhar. Outrora, no passado, nós só tínhamos o quê? A alma caída, a vida da alma comandando, e ela levava, fazia o quê? Ela pegava o seu corpo e levava para lugares, cada lugar terrível, né? Aí agora, pela a salvação que recebemos do Espírito, o Senhor habitou em nosso espírito, agora por meio do Espírito em nós, exercitando o nosso espírito, aí a alma vai sendo saturada e o corpo vai acompanhando. Agora isso precisa ser dia a dia. Sabemos que muito facilmente eu e você, por causa da nossa natureza caída, muito facilmente eu e você nos podemos envelhecer. Por isso que a mente ela precisa de ser renovada, constantemente renovada, né? Para dessa forma nós vamos simplesmente conhecer a vontade de Deus, mas nós vamos experimentar. Vamos ter uma experiência com a vontade de Deus. Será algo prático, algo vivo, algo real na minha vida e na sua vida. Senhor Jesus. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Senhor Jesus. Os versículos 17 até o 19. Senhor Jesus, e assim, aleluia, e assim, Senhor, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, esse é o ponto máximo do desejo do coração de Deus, é nos tomar de toda a plenitude. Né? Até quem leu o Lemediário, ouviu a mensagem, no Lemediário tem a citação que no original é encher até a tampa. Né? No mineirês aí seria até a tampa da beirada, né? No mineirês. O Senhor, Deus, com toda a sua natureza, com todo o ser, Ele quer nos encher até a plenitude. Né? Agora, isso aí tem partido do princípio de qual? Habite. Habite Cristo. Habite Cristo. Cristo em vossos corações. Habite Cristo. Cristo em vossos corações. Então, Cristo ele tem que habitar. Ele tem que fazer morada. Ele não pode ser aquele visitante de, ele está lá do lado de fora, aí, não, estou doente. Chama o visitante vem, dá cura, resolve os problemas, agora pode ir, né? Não, ele não mora. Aí agora, de repente, veio o desemprego. Chama o visitante vem, ele está sempre disponível, ele está sempre com o coração aberto, ele está sempre pronto, com as mãos abertas para nos abençoar, está sempre disponível para nos abençoar, mas ele nos quer na sua presença. Ele não quer apenas visitar a nossa casa, visitar o meu coração, mas ele quer habitar, ele quer fazer morada. Está com emprego? Cristo. Desemprego? Cristo. Está com saúde? Cristo. Está sem saúde? Cristo. Ele quer morar, quer tomar conta de toda a casa, quer fazer habitação. Isso faz a diferença, e por meio do habitar constante, isso vai chegar até uma plenitude, até o ponto que Deus e o homem e Deus serão um, né? Esse é o desejo, e dessa forma ele quer encabeçar, tomar todo o nosso ser. E isso aí, irmãos, essa característica, ela é uma das características principais da nova criação. E é o quê? Deus em Cristo nos encabeçando. Então vamos ler Efésios
Nós lemos o 18, o 19, é o 19, né, o 3, 19 diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Cheguei até o ponto máximo, né, a partir do habitar. Efésios capítulo 1, o versículo 22 e 23. Senhor Jesus, Senhor Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então sem o encabeçar de Cristo, então isso mostra que a igreja sim é o novo homem. A igreja sim é a nova criação. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem é o cabeça? É Cristo. Então está debaixo do encabeçar, né? E a igreja como Cristo, como corpo de Cristo, mostra que nós não estamos só. Nós lembramos lá do que lemos lá em Efésios, que com todos os santos. Isso mostra, irmão, se eu e você quiser tentarmos ter uma vida cristã individual, ela está enfadada ao fracasso, né? Só existe uma maneira, é com todos os santos, né? Aí você de repente está sofrendo muito ataque, mas existe uma armadura, né? Mas essa armadura ela é para o corpo. Então, quando você está fora do corpo, você está fora da armadura, vai sofrer consequências. Então, estarmos juntos de uma maneira viva, orgânica e prática, servindo ao Senhor juntos, em unidade, em unanimidade, debaixo do encabeçar de Cristo, até chegarmos à plenitude de Deus, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí é Colossenses capítulo 1, né, é o versículo base da mensagem, Colossenses capítulo 1, o versículo 18. Sim, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, para todas as coisas, ter a primazia, ser o primeiro. Em Apocalipse vemos que ele é o primeiro e o último. Mas aqui não é apenas o primeiro, ele é o princípio. O primeiro quer dizer que é o primeiro dentre muitos. Mas o princípio quer dizer que sem ele, nada começou. Não há início sem ele. Não há meio sem ele. Não haverá fim sem ele. Ele é o princípio, ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o último. Nele tudo se faz. Sem ele, nada do que fez, se fez. Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então, se ele é o cabeça da igreja, então a igreja é o que? É o corpo de Cristo. Então, a gente precisa de ler lá, citado na mensagem, Efésios, Romanos, Romanos capítulo 12 mesmo, né? Nós lemos agora, vamos seguir, Romanos capítulo 12, versículo 4 até o 8. Vamos ler os versículos e Romanos capítulo 8, versículo 12, versículo 4 a 8. Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazer. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia,
com alegria. Senhor Jesus. Então, estamos na nova criação. Estamos no novo homem. Estamos na igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo, assim como num só corpo, o corpo tem muitos membros. Cada membro tem sua função. Então, irmão, irmã, no Senhor, diante da luz da palavra, na presença do Senhor, considere diante do Senhor. Qual é a sua função? Uma vez não exercendo a sua função no corpo, você está dizendo que você não está sendo encabeçado pelo cabeça que é Cristo. Então, cada um tem sua função. Então, e cada um é importante para a edificação do corpo de Cristo. Estando debaixo do encabeçar. Cristo exercendo a primazia no meu, no seu viver, no nosso viver, na igreja. Ele nos levará o quê? A funcionar. Então, cada um de nós temos que considerar que nós fomos salvos para quê, irmãos? Para que o Senhor nos salvou? Para simplesmente nos livrar do lago do fogo, para nós termos uma vida boa e mansa nessa terra? Ele nos salvou e nos resgatou para que nós pudéssemos servi-lo. Então, servir ao Senhor, que equivale ao funcionar no corpo de Cristo, cada um na sua função, tem como base, qual que é a base do nosso serviço, da nossa consagração? É o sangue. É a obra redentora de Cristo. Isso quer dizer que a base para eu, para você, para nós servirmos ao Senhor, que é o que Cristo fez por mim e por você. Ele pagou um alto preço, e Ele comprou a minha e você sabe a quem que você pertence? A quem que você pertence? A quem que eu pertenço? Pertencemos ao Senhor. Ele nos comprou. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Essa é a base para nós nos consagrarmos, para servirmos ao Senhor. Claro que a motivação da nossa consagração, qual que é? É o amor. O amor de Cristo nos constrange. Né? Eu outrora era pecador, era inimigo de Deus, mas Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele me reconectou com Ele. Agora o que eu tenho que fazer? Servi-lo. Eu, como membro do corpo de Cristo, sendo submisso ao encabeçar de Cristo, qual é a sua função? Está funcionando? Considere diante do Senhor, cada um de nós, na luz do Senhor, e vamos ser fiéis, irmão. Vamos ser fiéis, servindo ao Senhor. Dessa forma o Senhor vai alcançando mais em nós, mais da vida dele crescendo em nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí desta forma a gente pode voltar lá para Coríntios. Nós lemos um versículo, deixamos estrategicamente passar um pouquinho o mediliso. 1 Coríntios capítulo 12. À medida que servindo, vamos nos consagrando, mais da vida do Senhor vai crescendo em nós. E o desejo do coração dele é alcançar, chegar até a plenitude, né? Então, 1 Coríntios capítulo 12, agora vamos ler apenas o versículo 12, apenas o 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito ao corpo. Não é o corpo, não? Já alcançou a plenitude. O corpo de Cristo e Cristo é a mesma coisa. Todos os membros funcionam, né? Expressam o mesmo corpo, expressam a mesma pessoa. Chegou à plenitude, tem o encabeçar, tem a primazia. Agora o Senhor pode voltar. Aleluia, glória a Deus, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sábado, o alimento diário. Senhor Jesus. Sábado, na sexta-feira. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó
Senhor Jesus. Na página 36, aí o último parágrafo diz assim: este pequeno grupo, que representará toda a igreja, será composto daqueles que se permitiram ser preenchidos com a plenitude divina ao praticar a imersão na palavra profética, evangelizar nas ruas, edificar a igreja pelo entrelaçamento dos fios de amor. Senhor Jesus, o Senhor então reconhecerá que o espírito e a alma deles estão cheios de Cristo. Aí, por isso que esse versículo, nós vamos ler novamente, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, com respeito ao corpo. Corpo e Cristo, a igreja e Cristo são um. Porque agora eles estão preenchendo, há todo um preenchimento. Foi preenchendo até a tampa da beirada. Até a plenitude, totalmente. Senhor Jesus, aí o Senhor dessa forma, Ele conclui a sua... Senhor Jesus. Então vamos ler, lemos Colossenses 1,18, vamos ler o versículo 19. Colossenses, vamos ler o 18 e o 19 juntos novamente agora. Colossenses capítulo 1, vamos ler o versículo 18 e 19. Sim, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ele é a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então ele é o cabeça, né? Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, em todas as coisas. Porque aprouve a Deus que nele residisse, morasse, habitasse toda a plenitude. Aí nele, em Cristo, no cabeça, aí agora ele quer no corpo toda a plenitude. Para que o Cristo e a igreja e o Cristo, eu e você, nós como membros do corpo de Cristo, atuantes, funcionando, sendo debaixo do encabeçado de Cristo, vamos expressar o Senhor, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Agora, como que isso é possível para isso é necessário diariamente? Aí no próprio Efésios, vamos voltar lá a Efésios, vamos ler um Efésios capítulo 3, vamos ler o versículo 17, novamente. Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora Colossenses capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, para que o Senhor possa alcançar essa plenitude, Ele precisa de habitar diariamente. Mas é Cristo que precisa de habitar, ou é a palavra que tem que habitar? O que os irmãos acham? É Cristo ou a palavra? É Cristo ou a palavra? Ele é a verdade. O princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne. Não apenas se fez carne, Ele habita em nós. Então a palavra que é espírito e vida está dentro de mim, está dentro de você. Mas de vez em quando a gente coloca ela um pouquinho para fora, fica lá, aí depois você me visita novamente, né? Aqui, eu estou de férias, né? Ah, não, eu estou descansando, a palavra fica lá, agora a palavra vem. Aí ela faz uma visita, de vez em quando a palavra vem e faz uma visita, né?
Mas isso não nos levará à plenitude. O que nos levará à plenitude é o habitar constante. É ele fazer morada. Aí ele inicialmente, de uma maneira bem modesta, a gente, com o coração duro, ele fica ali na parte, ali no cantinho, ali no quartinho de despensa, mas ele está habitando. Mas aí ele vai crescendo. Eu vou permitindo que Cristo, por meio da palavra, vai crescendo, à medida que eu vou imergindo, vou entrando, vou imergindo na palavra e crescendo, até ele tomar toda a casa, todo o coração, todo o nosso ser. Senhor Jesus. É para isso que ele passa por todo esse processo, por isso que ele é o primogênito dentre os mortos, para quê? Para exercer primazia, para exercer domínio, ele ser aquele que encabeça, que conduz o meu e seu viver. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, para remirmos o tempo aqui, vamos ler o versículo 23. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí depois eu cito os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Até é o ponto máximo ali. Então, não somente ela, ou seja, ela que se refere à criação. Né? O versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a criação, toda a criação, está aguardando. Eu e você, nós somos os filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, não somos? Nós já recebemos esse poder, não recebemos? Nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos? O Espírito habita em nós. Agora ele está aguardando que eu e você cresçam. Então, aí o versículo 23 fala, não somente ela, né, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente no nosso interior, mas o nosso Espírito está gemendo, assim como a criação geme, nosso Espírito geme, para que aguardando a glorificação do nosso corpo, a alcançarmos a plena filiação. Senhor Jesus, vale a pena, irmãos, gastarmos um pouco mais tempo na palavra, na presença do Senhor, nos consagrando ao Senhor, nos colocando diante dele para ele trabalhar e exercer de maneira prática a primazia em nosso viver. O último ponto, como advertência, né, fecha ali no domingo, 2 aos Coríntios, capítulo 11, Senhor Jesus, o versículo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Sim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devidos a Cristo. Então, o Senhor nos adverte que diante de toda a palavra, de toda a direção, de toda a orientação que o Senhor tem nos dado, se deixar muito facilmente, nós, por causa do velho homem, da vida própria da alma, permitimos que Satanás, com toda a sua sutileza, venha nos enredar, corrompendo a nossa mente. Por isso, lá dentro de Coríntios, nós vamos ler algo que o Senhor ele leve cativo os nossos pensamentos à sua obediência. Aí, dentro do contexto aqui dentro da mensagem, no diário o irmão não detalha, mas ao falar a mensagem, ele até cita o risco que há quando nós somos conduzidos pela nossa razão. Né? Aí eu tenho razão,
Aí ele cita um exemplo. Está lá o casal, né? Aí, para os dois brigar, existe uma condição. Qual é? Os dois têm que ter razão. Aí os dois têm razão. Aí os dois brigam. Brigam, aí ficam um virado para o lado do outro. Aí vai na cama, tá um do lado virado para o lado do outro. Ele falou, chega-se ao ponto de, até no caixão, um para um lado, outro para o outro. Irmãos, entenderam? Quando eu vi essa aplicação, com a sua razão, nós podemos chegar até o ponto máximo, mas eu tenho razão. Né? Sem medo de errar, irmãos. A Bíblia mostra, experiências bem próximas de nós mostra. Vou citar um exemplo aqui. Arão e Miriam. Tinham razão? Ambos tinham razão. Eles tinham razão. Miriam ficou leprosa. Já estava ali prestes. Aí Arão viu como é que era, o que ele fez? Ele logo arrependeu. Então vamos arrepender, irmão. Não compensa. Será que vale a pena eu manter a minha razão? Eu tenho razão. Perdi a presença do Senhor. Eu tenho razão. Perdi a oportunidade de servir ao Senhor. Eu tenho razão. Estou perdendo a minha família. Eu tenho razão. Eu estou perdendo tudo. Né? Mas eu tenho razão. Todos os que rebelaram, ou que deixaram os caminhos do Senhor, se rebelaram contra a autoridade do Senhor, todos, sem exceção, têm razão e estão totalmente degradados. Que o Senhor possa dar o arrependimento para eles e que o Senhor possa ter misericórdia de mim e de você, para que não percamos a simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo, mantendo o nosso espírito, a nossa mente renovada, o nosso espírito fervoroso, por meio de entrarmos e desfrutarmos, imergirmos na palavra e permitirmos que o Senhor exerça a primazia em nosso viver. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar pequenos grupos.